O meu nome é Patrícia, do Marketing da Explore. Muito bem-vindos ao nosso webinar de ESG. Connosco está a Sofia Vinagre e o Rodolfo Amado, do Bom Departamento dia. de ESG. Vamos dar aqui um compasso de espera a aguardar os próximos participantes. E muito obrigada por terem inscrito no nosso webinar de sustentabilidade. Muito bem. Vou então passar a palavra a Sofia Vinagre, que é responsável pela área de negócios de sustentabilidade da Explore, que irá fazer a introdução do nosso webinar. Bom dia a todos, bem-vindos. Patrícia, não sei se queres dar aqui mais um minutinho para aguardar se mais pessoas se juntam a nós. Sim, vamos aguardar mais um minuto. Bom dia a todos. Estávamos a aguardar mais participantes. Diria que podemos dar início, Sofia, ao nosso webinar de sustentabilidade. Só um segundo que estamos a ouvir, Sofia. Agora não estávamos a ouvir, Sofia. Já me estão a ouvir? Sim, agora sim. Ok. Bom dia a todos. Então já tínhamos dado bom dia e se calhar não nos tinham ouvido. Peço desculpa. Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao nosso primeiro webinar sobre ESG aqui na Explore. A Patrícia já fez aqui as honras da casa, já nos apresentou. Vou começar por vos mostrar sobre o que é que vamos falar hoje concretamente. Primeiro vamos nos apresentar, para quem não nos conhece e para quem está que não sabe quem é Explore, vamos nos apresentar. Vamos falar um bocadinho do que é ESG e porque é que é importante para as empresas. Depois sobre tendências de mercado, o que é que está a acontecer nos dias de hoje. Depois uma parte prática de, ok, o que é que podemos fazer, por onde é que podemos começar com alguns pequenos passos. Vamos falar de um desses passos, que é o relatório voluntário, e depois o Rodolfo vai explicar-vos aqui também a maravilha da tecnologia, como é que a tecnologia pode ajudar nesta jornada. Vamos dar-vos alguns exemplos práticos de empresas e vamos deixar no final um bocadinho de tempo também para vos ouvir, para poderem colocar as vossas questões aqui no chat, estejam à vontade e que vamos guardar um momento no final para podermos responder às vossas questões. Então, começando aqui por nos apresentar, quem é que nós somos? Nós somos uma empresa 100% portuguesa, tecnológica. O foco do nosso negócio é a integração de sistemas, quer isto dizer a ligação de um software com outro sistema. Já estamos no mercado há vários anos, há mais de 13 anos no mercado e fazemos parte de um grupo maior, um grupo que se chama Grupo Agris, muito dedicado ao tema da agricultura, com mais de 30 empresas e mais de 900 funcionários. O core business da Explore tem sido muito o trabalhar na integração de sistemas, como vos dizia, e somos um parceiro principal da SAGE em Portugal, aqui muito a trabalhar a parte dos ERPs, dos softwares de gestão, e já com vários certificados e prémios aqui ganhos, com muita honra. Temos presença em várias geografias, estamos a falar hoje de Portugal, mas também temos colegas na Polónia, no Reino Unido e no Brasil, e portanto já temos aqui em track record vários projetos a nível internacional também.
E a nível de serviços, temos, como vos dizia, a parte da integração e a implementação de sistemas, mas temos também uma panóplia de serviços que vai desde a consultoria, muitas vezes como é que os clientes começam, é por avaliar aquilo que têm e pedir-nos esta consultoria. Temos depois a parte de implementação e de gestão de projetos e temos também a componente de desenvolvimento e aqui alojamento de cloud e também a parte de cibersegurança, tão em voga hoje em dia também com estas questões, e toda a parte de suporte ao cliente, quer seja através de suporte direto 24/7, como na parte da formação, e aqui também a questão do AI, hoje também muito em voga, não é? E mais recentemente criámos a área de negócio de ESG, onde eu e o Rodolfo estamos aqui a representar, e é sobre esse tema que vos vimos falar hoje. Quem é que está por trás também do rosto da empresa? Temos aqui o nosso CEO, o Tiago, o Filipe, eu própria como responsável desta unidade, a Tânia aqui com a parte da gestão de projetos, implementação e apoio ao cliente, e o Rodolfo com a parte de Business Development. Então vamos começar porque o que é ESG? Eu falo I, mas na verdade é um E em português, mas vem da sigla em inglês de Environmental. O que é que temos aqui como a parte ambiental a tratar dentro do ESG? Temos, por um lado, a parte das alterações climáticas, as emissões com efeito de estufa, a parte de poluição do ar, da água, dos solos, temos a questão da eficiência energética, muito falado, temos a desflorestação, temos a parte da perda de biodiversidade, tão importante hoje em dia e que se calhar não é assim tão falada no seio das empresas, temos a escassez da água, um tema crítico no nosso país, a parte dos incêndios, tudo isto cabe dentro daquilo que é o E, a parte do ambiente. Depois, na parte do S, temos tudo o que é pessoas, e quando falamos em pessoas, não falamos só nas nossas pessoas, nos colaboradores da empresa, mas também as pessoas que estão à volta da empresa. E daqui falamos desde clientes, portanto, temas como a satisfação do cliente, a relação com a própria comunidade que está à volta da empresa, os direitos humanos, as normas laborais, a parte da segurança, da inclusão, a inclusão de pessoas com deficiência, diversidade de género, bem-estar dos colaboradores, os colaboradores que estão envolvidos na nossa cadeia de fornecimento, tudo isto cabe dentro daquilo que é o S. E na parte do G, talvez menos falada, mas eu diria que também muito importante, porque é talvez a cola disto tudo, é as regras, as políticas, os critérios, no fundo, é as normas de gestão, as políticas que a empresa tem, a composição do seu conselho de administração, a liderança, temas como suborno, ética, corrupção, a transparência. A transparência é um tema muito falado dentro de ESG, porque é muito importante nós mostrarmos como é que as coisas são, independentemente de estar tudo bem, porque nunca está tudo bem, não é? Mas sermos transparentes, a mostrar as coisas como elas são. Temos a parte também da proteção de dados e temos a parte do compliance, todas as regras, a legislação que aqui está. Portanto, como podem ver, ESG é bastante mais abrangente do que só estarmos a pensar em sustentabilidade ou na parte ambiental. Isto é gestão responsável, no fundo, isto é inovação, isto é eficiência, isto é competitividade. Portanto, tem muito a ver com o futuro das empresas. E porquê é que estes temas são relevantes para as empresas? Trazemos aqui essencialmente 9 razões para que as empresas olhem para estes temas com muita atenção e com muito carinho. Em primeiro lugar, porque isto tem a ver com o negócio, com vantagens competitivas. Porquê que é negócio? Porque as empresas que adotem práticas ESG robustas também conseguem se destacar da sua concorrência, são mais eficientes do ponto de vista operacional, não é? Criam mais oportunidades no negócio. E se criam mais oportunidades no negócio, vão poder liderar o seu setor. E, portanto, isto é competitividade. Recursos humanos, a questão do talento, que é um tema também premente hoje em dia, a falta de pessoas. E, portanto, trazer o ESG para dentro da empresa é falar de atração e retração de talento. Portanto, nós podemos, através de práticas de ESG, conseguir ir atrair pessoas, por exemplo, as gerações mais novas, não querem só contribuir para o lucro da empresa, querem sentir que estão a trabalhar por um propósito maior, que estão a dedicar o seu tempo a uma causa que lhes faz sentido. E, portanto, isto é trabalhar recursos humanos também, não é?
Depois, mitigar riscos, não é? Quando antecipamos os temas, estamos a mitigar um risco. Portanto, quando temos já algumas iniciativas implementadas de ESG estruturais dentro das empresas, conseguimos gerir melhor os riscos, conseguimos antecipar as questões, conseguimos garantir aqui alguma resiliência das empresas, a própria sustentabilidade do negócio, não é? Portanto, quem mede consegue gerir, consegue controlar. Temos, por outro lado, a inovação. Como é que podemos impulsionar a inovação e a parte da eficiência, trazendo ESG para dentro das empresas? Porque quando temos estas estratégias, conseguimos otimizar custos, conseguimos reduzir custos, não é? Conseguimos inovar, desenvolver produtos ou serviços que são mais inovadores e que vão de encontro às necessidades também da procura. E, portanto, isto é a inovação, não é? O quinto tema, a parte do financiamento, eu diria que destas 9 razões talvez seja aquela mais importante de todas, porque muitas vezes é aqui que as empresas barram, não é? Vão à banca ou pedir um crédito e a banca começa a perguntar o que é que estão a fazer, porque a própria banca tem incentivos e obrigações legais para estar a dar crédito a empresas e projetos sustentáveis. Por isso, a própria União Europeia criou aqui regras para definir o que é que são projetos sustentáveis ou não. Não sei se já se cruzaram com, por exemplo, a taxonomia. A taxonomia vem dar aqui esta baliza do que é para a banca um projeto sustentável ou não é, e portanto se as empresas querem ir buscar financiamento vão ter que mostrar o que é que estão a fazer nesta matéria. Também a parte da reputação da marca é muito importante, porque a reputação da marca é um dos ativos mais importantes de uma empresa hoje em dia. Porque quando uma empresa é transparente, ética, responsável, ela ganha a confiança dos clientes, dos investidores, dos colaboradores, não é? E, portanto, se falhar nestes valores, traz riscos reputacionais, que se refletem muitas vezes em riscos financeiros também. Vamos dar aqui alguns exemplos disso. Depois, a parte da cadeia de valor, as exigências da cadeia de valor estão a fazer uma grande pressão hoje em dia nas empresas para que comecem também a reportar, porque o facto de uma grande empresa ter que começar esta jornada porque é obrigada pela lei, vai fazer com que ela pressione os seus fornecedores, pequenos ou grandes, tenham eles a obrigação ou não de reportar, de lhe mostrar o que é que estão a fazer, medir a sua pegada e, portanto, o próprio cliente vai exigir que os seus fornecedores comecem esta jornada também. A parte da legislação, a conformidade com a regulamentação, e nós estamos inseridos na União Europeia, que é a geografia no mundo que mais legislação tem trazido sobre esta matéria. Já ouviram com certeza de falar de taxonomia, do Green Deal, da CSRD, da lei da desflorestação. Portanto, há aqui uma pressão regulatória também grande neste sentido e faz com que as empresas também tenham, as empresas e os consumidores, nós próprios, não é? Tenham que cumprir a lei, não é? E por fim, diria as expectativas dos stakeholders, e por stakeholders queremos dizer todas as pessoas, todas as entidades com as quais a empresa se relaciona, seja um cliente, seja um fornecedor, seja a banca ou a seguradora também pode exigir, e portanto estão à espera que a empresa tenha comportamentos, seja responsável, não é? E portanto a empresa tem que ir ao encontro dessas expectativas. Portanto, como estão a ver, há muitas razões pela qual isto é importante para as empresas, e isto não é só falar de sustentabilidade, isto é falar do motor de crescimento e desenvolvimento para uma empresa. E portanto há aqui uma série de fatores pelos quais nos parece que é muito relevante para as empresas começarem a trabalhar e olhar para estes temas. E o que é que está a acontecer hoje em dia? O que está a acontecer hoje em dia, na verdade, é que há uma série de fatores que estão a fazer pressão sobre a empresa e que vêm desde a legislação, aos clientes, aos colaboradores, às seguradoras, que não só esperam, como vão pedir. Provavelmente vocês já se cruzaram com alguma situação destas, não é? E portanto isto não é só uma moda, isto não é um hype que está agora, não é? E acreditamos aqui que, independentemente do que esteja a acontecer do ponto de vista de guerras e de tensões geopolíticas, este é um tema que veio para ficar. Pode ir com mais ou menos celeridade, mas veio para ficar. E não é só uma questão de moda, é uma questão estrutural do mercado. E é importante para as PMEs, e aqui
com muita atenção ao tema das PMEs. Porquê? Porque independentemente de elas terem a obrigação legal de começar a fazer report ou não, elas vão sentir a pressão real do que é terem que começar a olhar para estes temas. Eu partilho convosco um exemplo particular que nos aconteceu aqui na Explore, e eu e o Rodolfo estamos há pouco tempo, porque criámos este departamento aqui há relativamente pouco, uns meses, e já tivemos este exemplo, já tivemos um exemplo de um cliente do Reino Unido a vir-nos perguntar, nós vamos-lhes fornecer um serviço de implementação de sistemas, e o cliente perguntou: sim senhor, vocês vão implementar um ERP aqui connosco, então, e o que é que vocês estão a fazer em matéria de sustentabilidade? Digam lá quais são as vossas políticas, as vossas regras e o que é que vocês já medem. Portanto, isto é um exemplo real que tem uma semana de um cliente a fazer-nos esta questão. E isto vai acontecer porquê? Vou-vos dar aqui exemplos. As grandes empresas estão obrigadas a reportar, já devem-se ter ouvido falar da Corporate Sustainability Reporting Directive, mais conhecida como CSRD. Ok, uma grande empresa que tenha ou mais de 500 trabalhadores, ou um volume de negócios superior a 40 milhões, ou um balanço com mais de 20 milhões, portanto, se tem 2 destes critérios, vai ser obrigada a reportar. Estamos a falar de uma Galp, de uma EDP, de uma Sonai, uma Jerónimo Martins. O que é que vai acontecer? Quando elas começam a medir, a reportar, vão ter que medir, por exemplo, a sua pegada, o cálculo da sua pegada. Para medirem a sua pegada, tem 3 passos, 3 âmbitos. Um diz respeito a, ok, quanto é que são as emissões daquilo que é o meu consumo direto de energia, ok? Que vem na nossa fatura de energia. É o primeiro passo, o âmbito 1. No segundo passo, tem que dizer, ir perguntar ao seu fornecedor de energia, uma Galp, uma EDP, quanto é que foi as emissões para ele lhe fornecer à sua empresa a energia. Estamos aqui no âmbito 2. E o terceiro passo, o chamado âmbito 3, é todas as emissões indiretas na cadeia de valor. O que é que o meu fornecedor emitiu para me fornecer os bens e serviços e capital a mim? E, portanto, aqui, para vocês terem uma ideia, está mais de 90% das nossas emissões de uma empresa. E, portanto, uma grande empresa, se vai querer medir e depois, a seguir, evoluir e reduzir, vai ter que ir perguntar à sua cadeia de valor o que é que está a fazer, o que é que está a medir. E, portanto, é inevitável trazer os mais pequenos de arrasto. É inevitável. Outro exemplo que vos trago é o da Manca. A União Europeia, quando começou a trabalhar estes temas, percebeu que o motor catalisador desta mudança ia ser o financiamento. E, portanto, começando pela banca, a banca ia arrastar a estrutura da economia. E, portanto, ao estar a fazer isto desta forma, os bancos vão ter e já são obrigados a reportar a quem é que estão a dar crédito, não é? Portanto, os próprios bancos têm que dar visibilidade das suas carteiras de crédito, aonde é que estão a dar crédito. E, portanto, os bancos passaram a ter que integrar não só critérios financeiros, mas também critérios de ESG na avaliação das empresas e dos projetos que financiam. Portanto, o que é que está a acontecer? Há um condicionamento, um acesso condicionado ao crédito. E, portanto, as empresas que vão ter já estes critérios de ESG em atenção a medir, a mostrar, vão ter crédito mais bonificado, vão ter melhor financiamento, e as empresas que não o fizerem não vão ter piores condições. E, portanto, já vai haver aqui também alguma burocracia à volta disto, os próprios bancos vão pedir informação que vocês vão ter que reportar e, portanto, quanto mais cedo começarem, melhor. E é por isto que as PMEs vão ter que começar a avançar, porque, independentemente de estarem ou não obrigadas a fazer algum tipo de relatório, elas vão ter, por exigências do mercado, por pressão do mercado, começar a fazer. E, portanto, quanto mais cedo fizerem, mais vantagens terão. E, portanto, como podem ver, temos todos aqui um papel importante a desempenhar. Não são só as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas, são os consumidores finais também. E, portanto, é imprescindível, num mercado como o português, onde mais de 90% são PMEs, é imprescindível que venham também a avançar nesta estrutura e avançar a dar, mesmo que sejam pequenos passos, a avançar neste caminho. E por falar em avançar, como é que podem avançar? Como é que uma PME pode começar? Porque
Estou aqui a falar muito nas PMEs, exatamente porquê? Porque muitas vezes não têm departamentos ligados à sustentabilidade, não têm ninguém dentro da empresa em exclusivo a trabalhar os temas de ESG e, portanto, têm mais dificuldade, se calhar, a avançar. Mas não é por isso que não podem avançar. E podemos mostrar-lhes aqui coisas pequeninas que podem fazer, passos simples por onde começar. Então vamos, por onde é que podem começar? A primeira coisa que podem começar é fazer um diagnóstico de onde é que estão. O que é que já fazem? Que consumos têm de água, de energia? Que políticas é que existem dentro da empresa? O que é que já está a ser medido? Portanto, são coisas simples que podem fazer num simples Excel também, mas é olhar para o que é que já têm. Este é o primeiro passo que têm que fazer. Um segundo passo, diria, é definir prioridades. E definir prioridades, por um lado, olhando para temas que sejam materiais. Este é um tema, talvez aqui uma palavra, um jargão muito utilizado dentro da sustentabilidade, dentro do ESG. O que é quer dizer material? Quer dizer relevante. Um tema relevante para uma empresa não é um tema relevante ou pode não ser um tema relevante para outra. Vou dar um exemplo. Uma empresa agrícola. Uma empresa agrícola pode ter que olhar para se tem na sua mão de obra a mão de obra infantil. Isto é um tema relevante, por exemplo, para uma empresa agrícola. Mas para uma empresa tecnológica, como a Explore, por exemplo, pode ser importante olhar para que energia, que fontes de energia estão a ser fornecidas para os meus data centers. E, portanto, o tema relevante para uma pode não ser o tema relevante para outra. Portanto, e por outro lado, pensar dentro da estratégia da empresa como é que eu integro os temas da sustentabilidade. A sustentabilidade do ESG não pode ser um tema paralelo, não é uma estratégia paralela. Tem que fazer parte da estratégia da empresa, senão não vai funcionar. Tem que fazer parte daquilo que é a visão do futuro de quem está a gerir a empresa. E podemos, a seguir, dar um terceiro passo, que é, ok, sim senhora, já sei onde estou, já sei para onde quero ir e quais são as minhas prioridades, vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer o quê? Definir alguém que fica responsável por estes temas. Nós já vimos empresas pequenas a colocarem estes temas dentro do departamento de marketing, ou dentro do departamento de inovação, ou dentro do departamento de ambiente e segurança. Portanto, pode ser por aqui ou pode ser por alguém que se tenha manifestado dentro da empresa que gosta destes temas. Portanto, definir alguém que seja responsável. Depois, criar pequenas políticas, criar regras. Vamos começar a reciclar dentro do escritório. Muito bem, vamos comprar uns caixotes, vamos ensinar as pessoas, vamos envolver os recursos humanos e dar alguma formação às pessoas. Não tem que ser coisas muito complicadas, não tem que ser coisas complexas e é importante darem passos. Aqui eu acho que a tónica principal é a ação. Há muita urgência na passar à ação e passar do papel para a prática. E não estarem aqui preocupados com a perfeição, porque não vamos fazer tudo bem à primeira, isso não vai acontecer. Mas o facto de começarem a dar os primeiros passos vai-vos permitir aprender, e estas aprendizagens vão fazendo melhorias progressivas no caminho. Portanto, o desafio é comecem a dar os primeiros passos. E um exemplo de um passo que vocês podem depois dar é este que vos trazemos aqui e que nós na Explore também já fizemos, que é um reporte voluntário. A União Europeia, recentemente, através aqui da ERFRAG é o braço da União Europeia para lhes ajudar a definir aqui guidelines de reporting. A ERFRAG quer dizer European Financial Reporting Advisory Group. No fundo, é o organismo europeu que apoia a Comissão Europeia na definição de normas de relato financeiro e sem ser financeiro, de sustentabilidade também. E definiu aqui um Excel simples. Ele está estruturado em 2 módulos, o básico e o abrangente, e podem começar por fazer o módulo básico, que vos pede coisas como o consumo de energia, o vosso consumo da água, e, portanto, já podem começar a medir. Quando um cliente, por exemplo, vos pedir o que é que estão a fazer, já podem mostrar este relatório, que sai depois de preencherem este Excel. E, portanto, criou este reporte voluntário, a União Europeia, aqui com 3 objetivos. Por um lado, facilitar o acesso ao financiamento, criando aqui um padrão de reporting, não é? Portanto, eu vou à banca, já posso mostrar este relatório. Permite também reduzir complexidade na estrutura dos relatórios
havia aqui esta crítica de que a União Europeia estava com excesso de regulamentação, criando aqui a CSRD, portanto eram muitos data points para recolher, era muita informação e era pouco adaptada às PMEs, portanto este relatório vem trazer esta redução de complexidade e facilitar a vida às PMEs e por terceiro lugar vem ajudar nesta transição para uma economia mais sustentável para fazer esta mudança. Aqui, dar-vos nota de que a Explore vos pode ajudar neste passo aqui com o reporte voluntário, com alguma consultoria, muitas vezes é mais fácil com alguém ao nosso lado termos aqui uma orientação e, portanto, se precisarem de ajuda com este tema, podem nos consultar, estamos cá para ajudar. E depois o caminho vai continuando e podem ir progredindo também nesta jornada. E vamos falar aqui de como é que podem fazer o passo a seguir. Rodolfo, queres nos ajudar? Como é que as empresas, e seguramente temos aqui empresas que se calhar já estão nessa fase, numa fase em que já querem dar um salto mais além, o que é que podem fazer, Rodolfo? Claramente quer ajudar. E então, eu diria que para aprender nada melhor do que fazer. Portanto, começar por fazer, agora, claro, com critério e sabendo que a tecnologia é um facilitador. Portanto, hoje em dia, sem o software, o que acontece é que os dados ficam espalhados, seja em Excel, e-mails, pastas, e, portanto, os processos manuais são muito mais lentos do que por via da digitalização. O que é que acontece? Deparamos com erros frequentes quando visitamos inúmeras empresas e os técnicos que partilham que perdem muito tempo com tarefas administrativas e têm uma grande dificuldade na interação com muitas pessoas dentro da empresa, porque tudo começa a nível local, internamente. Agora, a tecnologia e o futuro passa por centralizar e agregar a informação num único local, um repositório de informação, onde a automatização e a recolha, até a atualização dos dados, é algo muito importante, na medida em que passa a haver um histórico, onde podemos utilizar dashboards dinâmicos, inclusivamente, sempre atualizados e que permitem comparar cenários, para passarmos realmente a gerir, que é algo determinante hoje em dia a nível profissional. Portanto, o ESG não é aqui nenhum parente pobre, estamos a falar que está para ficar, nós temos que trabalhar de uma forma que é muito importante e responsável a nível de dados, porque são auditados, podem ser auditados internamente ou externamente, mas tudo isto tem que ser transparente. E, portanto, o que queremos é que a tecnologia nos ajude a ter mais tempo para analisar e para tomar decisões responsáveis, envolvendo a gestão e podendo reportar diretamente pela plataforma. Neste caso, há inúmeras plataformas. É claro que nós estamos a utilizar aquela que entendemos que também por ser portuguesa e por ter aqui um manancial já de clientes muito grandes e incríveis, dá boa resposta e mais à frente irei partilhar. Agora, há um ponto que é claro, é que quando os dados começam a crescer, o Excel já não chega. Portanto, gerir ESG sem a tecnologia é possível, mas é difícil. A verdade é essa. E eu até faço aqui um paralelismo com 15 ou 20 anos atrás, em que as empresas estavam a questionar se deviam ter um ERP, portanto, um sistema de gestão integrada, ou até um CRM para ajudar nas vendas. Hoje em dia, essa questão já nem se coloca. A verdade é essa. Porquê? Porque faz parte do dia a dia das organizações. E o mesmo está a acontecer a nível do ESG e com a tecnologia. Portanto, o software é a fase seguinte, não é o ponto de partida. E com isto o que eu quero dizer é que só depois de conhecerem os vossos dados e políticas, a tecnologia vos ajudará a ganhar tempo, a rigor e visibilidade e garantir aqui uma complexidade interessante. E, portanto, esta alavancagem por via da tecnologia, que é agnóstica, em relação aos setores, dimensão da empresa, estágio de maturidade de cada empresa, podem ter a certeza, está numa fase diferente de outra ao lado. Portanto, há que aceitar a realidade é como é, compreender onde é que está, os impactos que tem, e, portanto, a partir daí é importante que saber que o software vai ajudar todas elas. Portanto, este tipo de solução, vou falar um bocadinho do ESG Maturity, que é comercializado pela Explore, ajuda a recolher e centralizar a informação de várias áreas, monitorizar KPIs, gerar relatórios automáticos, que permitem comparar cenários por via dos dashboards, sobretudo com o objetivo de reduzir o tempo administrativo, dando mais foco na estratégia.
porque é muito importante ter aqui alguns números que eu vou partilhar por via da Faculdade do ISCTE Executive Education, onde recentemente tirei uma pós-graduação em ESG, Reporting e Gestão Sustentável, e diz que 70% do tempo dos técnicos de sustentabilidade é gasto em reporting e apenas 30% em implementar ações concretas da sustentabilidade. Na verdade, devia ser precisamente ao contrário. Portanto, a tecnologia vem resolver este problema e libertar tempo para agir e criar impacto, permitindo mitigar a lacuna entre a visão e a execução das empresas. É um bocadinho este aqui um objetivo primordial. Entretanto, partilhar aqui este slide que tem aqui o ambiente de trabalho do software ESG Maturity e dizer que ESG mais tecnologia é igual a uma vantagem competitiva sustentável. A sua utilização permite acelerar os processos e ajudar as empresas nesta fase de transição. Na minha visão pessoal, o futuro será ou deverá ser das empresas que efetivamente consigam crescer em harmonia com o planeta. E, portanto, para facilitar a nossa vida, há que pôr a tecnologia ao nosso serviço. Portanto, vou dar também aqui um bom exemplo do software da Seymour, uma vez que garante autonomia aos clientes, mediante o seu negócio, que é personalizável. Aqui estamos a ver também uma versão que é white label, e portanto há dashboards que permitem monitorizar os KPIs que já reportam. O que é que eu quero dizer com white label? Por vezes, há empresas como o Turismo Portugal ou a CIPS, o que nós vemos é o logótipo destas marcas, que são empresas que não deixam de ser uma marca, e que o que se vê não é a Seymour, mas a base de software é da Seymour. E, portanto, aqui estão a ver uma revisão do ambiente de trabalho da plataforma no módulo referente aos dashboards do software ESG Maturity. Também dizer que esta solução está disponível em 14 idiomas diferentes, entre eles, como podem ver aqui, diversos países na União Europeia e fora dela também. O software garante que não há perda de dados, que há mais transparência, permite que vários departamentos utilizem o mesmo sistema. Isto é especialmente importante nas multinacionais, que há empresas que estão em Portugal, mas que até a decisão vem de Espanha, ou vem de França, Itália, enfim, de qualquer outro país, mas o técnico em Portugal pode utilizar o software em português, quem está em França vai utilizar em francês, China, enfim, Brasil, onde quer que estejam, a língua é comum, porque realmente o tema é global. Dizer que é uma experiência personalizada, isto é diferenciador, porque cada empresa realmente pode colocar os dados mediante a sua própria realidade, e também auditável interna e externamente. Totalmente compliance, garante o cumprimento da regulação legal da União Europeia, a disponibilidade de dados e todo o histórico inerente e, muito importante, há uma consolidação dos dados. Garante a fiabilidade dos mesmos, enquanto minimiza a redundância e a duplicação. A verdade é que se perde muito tempo com redundâncias. Portanto, como já devem ter percebido, este é um modelo Service as a Service, é flexível, é escalável e preparado para crescer. Portanto, como eu referi, é desenvolvido pela Seymour, comercializado pela Explore. Isto não é mais do que um agregador de dados ESG que permite analisar riscos e oportunidades em toda a cadeia de valor. Portanto, ninguém fica de fora, porque todos eles têm um impacto direto ou indireto nas organizações. Muito importante, suportar relatórios com dashboards dinâmicos e planos de ação. Quem está com ESG quer realmente fazer acontecer, quer a ação, mas tem que fazer com rigor e, portanto, dentro do cumprimento de algumas normas, seja da CSRD para as empresas cotadas em bolsa, seja uma BSMI para as PME, que voluntariamente já o querem fazer para poderem pré-qualificar-se para trabalharem com grandes grupos e continuar a fazer negócio. E, portanto, é altamente intuitiva, daí também esta nossa clara opção de fazer esta parceria com a Seymour, porque é user-friendly, portanto é pronto a usar, toda a utilização é simplificada ao nível daquilo que é o ESG em todas as suas dimensões, nada é descurado. Portanto, basicamente, podemos aqui pedir até alertas, seja de resíduos, por exemplo, vamos imaginar, se os dados não baterem certo, o sistema vai nos dar um alerta nesse sentido. Vou dar um exemplo a nível de funcionário do sexo feminino, por exemplo.
Se esse número for superior ao número total de funcionários, vamos logo ter um alerta. Portanto, isto vai reduzir os erros. Que todos nós, às vezes, são muitas horas de trabalho, a pessoa facilmente pode ficar um bocadinho mais confusa, baralhar-se, e temos que ter alguém que seja um aliado e que não se canse. 24 horas por dia está ao nosso lado. Portanto, garantir a autonomia aos clientes mediante o seu negócio é algo muito, muito importante. Ter também todos os ESRS mapeados e poder, se calhar, poder trabalhar, perdão, com o framework que quiserem. Isso é muito, muito importante. À distância de um clique vão definir, ok, é GRI, é CSRD, é VSNI, como preferirem. Portanto, o cliente poder configurar a plataforma e ajustá-la à realidade do seu negócio é determinante. Muito importante também a rastreabilidade dos dados, que dá transparência e rigor ao reporte. Porque, já vou dizer um clichê, mas é verdade, não basta alegar, há que provar. Isto é muito importante. Um, no âmbito da integração dos dados, pode-se fazer um upload via Excel, via API, e, portanto, depois é feita uma ligação da API ao ERP. E, portanto, para quem não sabe, a API é uma tecnologia que funciona como se fosse uma ponte que realiza a integração de programas que inicialmente não combinam. Já o ERP é um software que ajuda as organizações a gerirem os seus recursos e que permite recolher os dados para fazer o relatório. Também queria dar aqui um exemplo a nível da pegada de carbono corporativa, que se pode utilizar mais do que um fator de emissão. E também partilhar algo um bocadinho mais técnico, não querendo ser tecnocrata, mas querer partilhar que algo útil é que a plataforma permite anexar documentos, provem a origem da informação, possibilitando uma auditoria interna por via da SGS, que para além do cliente também é fornecedor, ou externa com qualquer outra independente. Pois, a auditoria é muito mais rápida e fácil de realizar, uma vez que todos estes dados estão compliance. E é uma metodologia certificada pelo GxG Protocol. Também se utilizam bastantes questionários para aferir o impacto dos fornecedores e há uma análise que passa para além do quantitativo. Permite fazer uma análise qualitativa que sabemos, por vezes, é mais difícil de medir. E, portanto, como já perceberam, é uma solução totalmente cloud-based. Só partilho aqui outro slide, a nível de toda a jornada da sustentabilidade, onde podem ver aqui, uma a uma, no âmbito da avaliação, o diagnóstico, a dupla materialidade, a análise dos fornecedores, o cálculo das emissões, a LCA também está aqui, portanto, a análise do ciclo de vida, os riscos físicos, uma análise taxonómica, todo o impacto na biodiversidade, no âmbito também de gerir a monitorização de indicadores ESG, o reporte, portanto, conforme o relatório dashboard dinâmico, e aqui dar uma nota que a nível da pegada de carbono corporativa é uma calculadora certificada pela SGS. A implementar há também a gestão da estratégia e metas ESG, totalmente compliant a nível da análise de documentos, auditoria, uma estratégia de posicionamento a nível de benchmark, análise reputacional via ESG, só com foco no ESG, não é uma análise reputacional no seu todo, não, é focada em ESG e também, hoje em dia, a inteligência artificial está para ficar e permite uma análise documental que vai mitigar os erros e detectando se aquela fatura que queríamos, imaginem, para eletricidade, não temos uma fatura de água, vai-nos alertar e com isso pode-se poupar muito dinheiro. Gostaria de partilhar alguns exemplos. Estamos a ver aqui também algo que vamos ver, os exemplos que vou partilhar entretanto, da CUF. Podemos começar por esse exemplo que já está a envolver os seus fornecedores, porque só consegue reduzir a sua pegada se os seus fornecedores a reduzirem também e estiverem no caminho da sustentabilidade. Ou seja, estão a ajudá-los, a envolvê-los, a dar-lhes formação para que consigam iniciar a sua jornada. E outro exemplo que eu vou partilhar é o da Small Compound, que, à semelhança de outras empresas, os colaboradores já têm objetivos pessoais para não ao nível do bónus, daquilo que vão ganhar com os bónus ligados a métricas de sustentabilidade. Dessa forma, todos estão focados no mesmo tema e não apenas as equipas de ESG, porque estamos todos no mesmo barco. Outro exemplo é a Casa Mendes Gonçalves.
Pode não dizer muito assim este nome, mas por trás, se virem isto, já reconhecem a marca Paladin. E foi a primeira empresa a emitir social bonds. A empresa colocou 2,5 milhões em obrigações sociais. Isto por 5 anos. E esta operação servirá para financiar a habitação acessível para os trabalhadores da empresa. O resultado é já ter pessoas de Lisboa a quererem ir trabalhar para a Gulgã. E o CEO a dizer que tem muitas vezes de dizer às pessoas que agora virem para casa. Há um envolvimento. As pessoas felizes produzem mais e querem se rever nas organizações onde passam tanto tempo, muitas vezes. Há o grupo Jerónimo Martins, que é um dos mais avançados em termos de ESG em Portugal. Cortou o consumo energético específico e emissões de Scope 1 e 2 e já tem 2.000 lojas com centros de fotovoltaico e ganhos diretos em eficiência e custos, e portanto isso é assinalável. Para terem uma ideia, desde 2011, as medidas de eficiência energética e hídrica da Jerónimo Martins evitaram o consumo de 119.000 megawatts e pouparam mais de 13,8 milhões de euros em custos operacionais. Outro exemplo é a nós. Tem um financiamento indexado a objetivos ESG e garantiram já, portanto, 300 milhões em dívida verde, com metas de sustentabilidade. Isto é um sinal de acesso a capital e custo de financiamento ligado ao desempenho ESG, um benefício financeiro direto. E agora também há exemplos negativos, que não podemos fugir a eles e devemos apontar. Isto não é só para o bom, também há outro lado. E dizer que a Volkswagen e o famoso caso Dieselgate, com as suas promessas ambientais, ficou provado que a Volkswagen manipulou o software de vários veículos para falsificar os resultados das emissões de gases. E esse escândalo teve consequências financeiras enormes, reputacionais e regulatórias. Ficou exposto, foi evidenciado que as promessas ambientais não sustentáveis podem tornar-se um desastre para a marca a nível de resultados financeiros. Portanto, isto passa de um campo teórico para algo já legal e com consequências assinaláveis. Outro exemplo, a Renova. Sabemos que as empresas mais poluidoras são as que têm de descarbonizar mais. Devem cumprir com as metas climáticas e compensar a sua pegada, comprando créditos de carbono como complemento, e com isto eu vou explicar que a responsabilidade de depois fazer as coisas bem feitas para descarbonizar. Então, eles têm instalado já 7.916 painéis solares fotovoltaicos. Já conseguiram produzir, estima-se anualmente, 6.400 megawatts de energia limpa. Redução de emissões em 3.000 toneladas de CO2 por ano. E tem estacionamento solar, os famosos carports, que para a frota elétrica, onde podem, portanto, ser carregados diretamente por essa via. Portanto, a Renova, esta empresa portuguesa que todos conhecemos, de Torres Novas, já tem instalado tudo isto que acabei de referir, de partilhar, e com isto há uma mensagem importante, que é: há que digitalizar para descarbonizar. E este é um exemplo real de como a inovação tecnológica cria impacto ambiental positivo e mensurável. Basicamente, eu diria que a tecnologia evidencia bem como é que podemos tirar partido dela. Obrigada, Rodolfo. É verdade, portanto, que a tecnologia nos possa ajudar também, ajudar as empresas a seguir em frente e tirarmos proveito dela. E estamos a chegar ao fim também deste webinar, deixar-vos aqui a última nota, um bocadinho do que é que nós fazemos na Explore e que vos poderemos ajudar na vossa jornada, tanto com a parte de consultoria. Imaginem que precisam de começar a fazer um relatório voluntário e não sabem por onde podem começar. Pequena formação que muitas vezes precisam de dar às vossas equipas, à vossa empresa, ou até ao topo da gestão da empresa para lhes explicar porque é que estes temas são relevantes, e também, obviamente, a parte tecnológica, que é o nosso core business, e é isso que já fazemos há muitos anos, tanto a ajudar na integração de sistemas, como aqui nesta parte do software de ESG Maturity, que o Rodolfo explicou, da Cimor, o nosso parceiro, e que pode ser um facilitador para as empresas que querem fazer esta jornada e que tenham já esta vontade de avançar. E, portanto, gostava muito de vos convidar agora, caso haja dúvidas, alguma pergunta que vocês nos queiram fazer, portanto,
estamos aqui disponíveis. Patrícia, não sei se tens aí alguma questão, se alguém quer nos colocar alguma questão. Eu tenho aqui algumas questões que nos chegaram via mail, mas entretanto creio que temos um participante, Nuno, que quer fazer uma Sim, questão. Bom dia. sim, quero. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Eu estava com a câmara desligada, mas estava a ouvir-vos atentamente. Eu estou aqui em representação da Unimadeiras e vou tentar ser o mais sintético possível. Nós já estamos numa fase estruturante de implementação de uma estratégia de sustentabilidade, de ESG. Já fizemos a análise da nossa dupla materialidade, sabemos quais os ODS sobre os quais temos que impactar, temos isto tudo resolvido. A minha única questão, e é muito breve, é esta. O que eu tenho percebido é que quando nós chegamos à parte de reporting e de plataformas, o custo destas plataformas é uma coisa perfeitamente absurda, anual. É absurdo, é absurdo. Ou seja, nós somos uma empresa, uma PME, não somos uma Jerónimo Martins, não somos uma Sonai, e quando chegamos ao ponto de utilizar um software e ouvimos falar em 20 mil euros ano, 25 mil euros ano de licenças de software, confesso que se torna um pouco complexo olhar para isto, quando somos uma estrutura com 17 pessoas, basicamente nós fazemos, a nossa estrutura é trading, nós não temos produção, ok? Nós não produzimos nada, a nossa pegada de carbono no âmbito 1 e 2 é residualíssima e onde ela é pesada é no Scope 3, precisamente por causa dos transportes. Isto torna-se para nós um desafio grande. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, o meu maior interesse é olhar para a vossa plataforma e daí pedir para ser contactado, para identificar um pouco mais quais são as oportunidades de plataforma, porque eu neste momento estou neste ponto. Ou seja, neste momento eu estou no ponto em que preciso de reportar, vou começar a reportar de forma voluntária, tenho toda a análise feita, temos a estratégia montada, definida, temos a nossa cadeia de valor identificada, estamos num ponto ótimo. Agora é preciso a ferramenta e aí sim, e aí eu começo a bater contra uma parede porque se torna perfeitamente absurdo depois não ter não ter o papel para escrever. É só isso. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, Nuno, pela sua questão. Fico muito contente que nos esteja a fazer esse desafio e obrigada por estar aqui connosco. Realmente, isto é uma fase de evolução também do mercado, como falávamos há pouco. Há uns anos atrás, as empresas ainda questionavam se havia retorno de investimento quando tinham também as licenças para colocar um ERP dentro da empresa, não é? E, portanto, já passámos essa fase. Eu diria que se calhar estamos nesta fase agora também de amadurecer a parte dos softwares para a parte de ESG. Mas teremos todo o gosto em reunir, em ir ter consigo, em avaliar caso a caso a solução e lhe apresentar o que fizer mais sentido para a Unimadeiras. Pronto, eu agradeço, e não me levem a mal dizer isto, eu faço parte da We Are Europe, estou no capítulo português, sobre o que estou muito inteirado e muito por dentro daquilo que são as grandes dinâmicas, LDR também, quando é que elas vão iniciar, se vão iniciar, ou seja, este é um assunto que para mim é, é muito caro já há alguns anos. A questão batemos aqui e por isso eu peço-vos, por favor, vocês têm, creio que têm o meu mail na minha inscrição, senão eu também envio e posso enviar aqui Sim, uma mensagem privada Sim. Patrícia, Entretanto, depois confirma-me, por para favor, ser também. contactado. Claro, Sim. e obrigado pela através partilha, porque efetivamente é muito importante estarmos ao lado uns dos outros para poder entregar soluções que vão ao encontro das suas expectativas. E nisto eu quero dizer que efetivamente os valores podem ser trabalhados a nível modular como é solução. Não tem que fazer a jornada toda de uma só vez. O importante é começar a odiar um tema premente, como sabemos. Ainda hoje está-se a falar da Amazônia e de 20% que já se perdeu, e da importância de evitar a desflorestação. Portanto, conto connosco para ajudá-lo nesse sentido. Sim, nós somos, já agora fica aqui a noção, nós somos um dos maiores consumidores do país, temos 96 mil hectares de floresta, e temos Uau. alguns hectares Parabéns. largos de conservação
com algumas espécies e proteção da biodiversidade, e fomos ano passado galardoados com o Prémio de Sustentabilidade precisamente por causa disso. Ou seja, isto para perceber que eu estou altamente focado neste processo e preciso agora é desta reta final de sítio para mostrar ao mundo o que nós estamos a fazer e para também avaliar com a nossa cadeia de valor e podermos fazer mais, melhor e pronto, naturalmente criar aqui condições para que o futuro seja bastante mais risonho para quem cá vem. Não somos para nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Obrigada, Obrigado. Nuno. Obrigada, Obrigada Nuno. pela sua participação. Patrícia, tens mais alguma questão? Ou há mais alguém aqui online também que queira colocar alguma questão? Bom, entretanto surgiu aqui uma pergunta: implementar práticas ESG não é demasiado caro para uma PME? Tem um bocadinho a ver também com a questão que o próprio Nuno colocou. Como dizíamos há pouco, na parte dos passos, não tem que ser coisas muito complicadas e, portanto, também dirigimos muito o discurso às PMEs, ou seja, um simples Excel não traz custos, não é? E, portanto, começar a olhar para as faturas de eletricidade, para as faturas da água, a medir os consumos, não tem que ser uma coisa custosa, não é? E, portanto, o próprio exemplo do relatório voluntário não tem que trazer custos, grandes custos para as empresas e, portanto, já existem soluções pouco onerosas, apropriadas, adequadas para as PMEs. Espero ter respondido à pergunta Tens mais alguma, não sei se há mais alguma questão, temos aqui ainda 9 minutos antes da nossa sessão acabar. Aproveitem, agora não. Bom, entretanto tenho aqui, como é que posso convencer a gestão ou a direção a investir em ESG se ainda não vêem retorno direto? É uma pergunta que surgiu também. Uma boa questão, boa questão. Queres ajudar, Rodolfo, com esta questão? Começar por medir, começar por medir os impactos e identificar as oportunidades. Porque muitas vezes nos negócios a primeira questão que se coloca é o retorno, é tudo o retorno. Mas para efetivamente chegarmos ao retorno tem que haver um investimento. E como se costuma dizer, não há almoços grátis. Temos que investir para que daqui a médio e longo prazo possamos colher esses frutos. Portanto, hoje em dia pode-se começar, como disse a Sofia muito bem, por fazer um relatório voluntário de sustentabilidade via VSNI, por exemplo, para poder reportar de acordo com a EFRAG e começar a fazer algo já bem e poder chegar a uma CSRD no futuro. Mas o importante é começar a trabalhar de uma forma responsável a sustentabilidade. E há uma coisa que são os impactos diretos e os indiretos. Né? E tudo isto não está associado uma coisa da outra. O que é que eu quero dizer com isto? As empresas têm ativos. O principal ativo são os seus colaboradores. E os colaboradores, quando são incluídos nesta jornada, vão trazer o melhor que têm de si. E a partir do momento em que começa a haver uma relação interna entre todos, conhecerem-se melhor, criar ações, seja de eco-team building, seja de ações sociais, porque fala-se muito, confunde-se por vezes, a sustentabilidade pensa-se ambiental. Mas não, ambiental, social e governança. Para chegar à governança temos que começar pela natureza. A natureza é o que começa por aí, para depois chegarmos ao social, que são as pessoas, e as pessoas depois vão entregar os dividendos. Portanto, como viram, os dividendos estão nesta dimensão final. Há que investir primeiro e ter a possibilidade em capacidade planetária, de acordo com as capacidades de resposta do planeta, não estragar e permitir que nas próximas gerações possa haver negócio. Portanto, o retorno vem daí, não estragar, começar a construir. Não sei se respondi à pergunta. Eu posso só complementar também um bocadinho aquilo que o Rodolfo disse numa perspectiva, que é muitas vezes também quando os gestão de topo, e penso que aqui muitas vezes o próprio CEO ou a direção-geral, que se calhar é o intuito da pergunta de quem nos colocou a pergunta, está muito a olhar para custos e está pouco preocupado com o tema do planeta ou com o tema da sustentabilidade nesta perspectiva mais ambiental. Mas se tirarmos, se calhar, a palavra sustentabilidade da conversa com o top management, porque se calhar também está aqui um bocadinho gasta, diria, e se pusermos em cima da mesa questões como
competitividade, inovação, investimento, atração de talento, se falarmos em temas que estão muito mais ligados à operação da empresa, se calhar eles vão ser mais sensíveis a olhar para estes temas. Portanto, se calhar tirar aqui um bocadinho o ESG e a sustentabilidade na conversa e pôr, olha, tenho aqui uma ideia de como é que podemos ser mais inovadores, mais competitivos, como é que podemos trazer aqui formas de atrair pessoas, se calhar já vai muito mais ao encontro daquilo que são as preocupações diárias de um CEO, de um diretor-geral ou de uma gestão de uma empresa e no fundo estamos a falar de ESG quando pomos esses temas em cima da mesa, como vimos durante a sessão. Portanto, era só trazer aqui este acrescento àquilo que tu disseste, Rodolfo. Perfeito, perfeito. E um bom exemplo disso mesmo é a tecnologia, conforme partilhamos aqui hoje, a tecnologia permite efetivamente agilizar processos. Não ter tantos recursos alocados, tantas pessoas, tanto tempo que se perde, que se pode realmente estar a fazer negócio e lucrar mais com isso. Muito bem, Rodolfo. Tenho só uma última pergunta. O que vos parece mais difícil neste momento? Medir o impacto, envolver pessoas ou comunicar resultados? Sim. Podemos responder os dois, Eu diria que muitas vezes é mexer nas pessoas, porque nós para começarmos a medir, uma empresa vai ter que ir buscar dados e os dados não estão na pessoa que está a medir, não é? Ou na pessoa que é responsável por fazer isso. Está espalhado por muita gente, tem que ir da contabilidade, tem que ir ao departamento financeiro, tem que ir aos recursos humanos, tem que ir falar com o advogado e, portanto, só envolver estas pessoas todas é um desafio. E é um desafio gigante, não é? E quanto maior a empresa, mais pessoas serão. Eu recordo-me de há pouco tempo estar numa grande empresa a fazermos uma apresentação do software e ela deu um dado super interessante que era, tinha que contactar com 177 pessoas diferentes dentro da empresa para conseguir fazer o seu relatório. Portanto, isto é um desafio gigantesco. E primeiro explicar às pessoas a importância disto e depois envolvê-las e depois ir fazer com que elas mexam para lhes dar os dados, não é? E aqui também o software pode ajudar, porque dentro da plataforma, e aqui falando obviamente do ESG Maturity da Cimor, fica tudo dentro da plataforma, ou seja, é a plataforma que envia o e-mail a estas 177 pessoas, somos nós que definimos quem é que queremos lá a meter o perfil, mas é a plataforma que vai enviar-lhe o e-mail, é a plataforma que vai andar atrás a chatear, a fazer reminders, tens que enviar isto e o deadline é este. Portanto, isto tira daqui uma carga burocrática de quem está a gerir o processo enorme, facilita imenso. Portanto, eu diria que envolver as pessoas é talvez o mais desafiante. Rodolfo, não sei se estás de acordo. Eu concordo a 100%. Claramente o envolvimento das pessoas. E gostava só de complementar com uma pequena nota, que acho que é muito importante haver uma contextualização interna. Ou seja, quem está a liderar as empresas tem que garantir o porquê de haver pessoas como a Sofia ou o Rodolfo, de repente começam a perguntar tudo e mais alguma coisa de dados a colegas com quem nunca falaram, para não ficarem estranhados. Porquê que me está a pedir isto agora? Porque tudo tem de ser medido e avaliado para depois termos uma noção dos impactos. Era só esta pequena nota, uma contextualização é importante. E outra nota muito importante é, isto é C-level. Portanto, para ter sucesso numa organização, a administração tem que estar ao lado, verdadeiramente ao lado, verdadeiramente a liderar e a dar autonomia aos líderes da sua empresa para trabalharem de acordo com aquele caminho. Portanto, tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, tem que ir de cima. Isto é ponto assim. Obrigada, Rodolfo. A Sofia, temos aqui, não sei se há algum participante que tem uma questão extra que queira colocar. Temos 2 minutos para o final da nossa sessão, do nosso webinar. Queria deixar aqui também, Patrícia, agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, não é? É que isto eu acho que é uma jornada que tem que chamar todos, não é? Portanto, o importante é começar, e era um bocadinho isto que queríamos deixar aqui como ponto de ação, é que todos têm que estar on board e é importante começar a fazer, mais do que ter aqui a preocupação do fazer perfeito, é começar a fazer. E deixar-vos também aqui os nossos contactos, tanto o meu como o do Rodolfo, portanto, se quiserem também aqui fazer com o QR Code, conseguem fazer diretamente, ficar com os nossos contactos também, portanto, estejam à vontade também para entrar em contacto connosco diretamente
e, portanto, deixamos aqui também esta nota final. Patrícia, obrigada. Obrigada a todos os que estiveram aqui conosco hoje. Nuno, entraremos em contacto consigo muito em breve. Obrigada mais uma vez pelas suas questões e queria agradecer também a todos os participantes que estiveram aqui conosco e questões futuras que não estejam a ser colocadas hoje, mas amanhã se recordem ou queiram colocar, disponham, têm os nossos contactos e, portanto, façam-nos chegar, que teremos todo o gosto em ajudar. Obrigada. Exato. Obrigada a todos Obrigado. por